De imediato, eu quero passar para o Aldo. Ministro, o que o senhor tem a nos dizer? O Brasil vai se reindustrializar? O que precisa? Como é que vai funcionar essa reindustrialização no Brasil? Porque nós tivemos um período de terra arrasada, né? Nós estávamos quase que um país que só exportava produtos primários, nada de agregar valor. Como é que isso vai funcionar, ministro? Por favor. Aldo Rebelo. Talvez, Regina, esse seja o grande desafio do Brasil nessa entrada do século XXI, a retomada da industrialização, que foi um processo muito demorado, que ensejou o concurso de gerações de brasileiros, de homens da estatura de Getúlio Vargas, que soube promover um acordo durante um período decisivo da vida do mundo, que foi a Segunda Guerra, e ele conseguiu arrancar dos americanos, em troca de concessões, como a base aérea de Natal, que foi a mais movimentada do mundo na Segunda Guerra, e poucos brasileiros sabem disso. A base aérea mais movimentada do mundo na Segunda Guerra não ficava nos Estados Unidos, não ficava na União Soviética, não ficava na Alemanha, não ficava na Inglaterra, não ficava na França, não ficava no Japão. A base aérea mais movimentada do mundo durante a Segunda Guerra não ficava em nenhum país que eram os principais protagonistas da guerra. A base aérea mais movimentada do mundo ficava no Brasil. Era a base aérea de Natal, que cobria com suprimentos e com assistência toda a frente da guerra na África e na Ásia, porque o espaço aéreo europeu estava bloqueado pela aviação alemã. Em troca disso e em troca da borracha, os aliados não dispunham de borracha, porque os fornecedores de borracha na Ásia, que eram as províncias britânicas, foram ocupadas pelo Japão. E não tinha guerra sem borracha. Um navio de guerra tinha pelo menos 20 mil peças de borracha. Um avião de combate tinha pelo menos 1 tonelada de borracha. Um tanque de guerra tinha pelo menos 800 quilos de borracha. Sem borracha não tinha guerra. E foi atrás da borracha que o Roosevelt visitou 2 vezes Getúlio Vargas. A primeira no Rio de Janeiro, em 1937, e a segunda em Natal, em 1943. E em troca da borracha e da base aérea, o Getúlio arrancou dos americanos uma concessão de 100 milhões de dólares a fundo perdido para iniciar a industrialização com Volta Redonda. Então, esse foi o estágio de Vargas. Depois nós tivemos Juscelino, com a indústria automobilística e de autopeças. Depois nós tivemos o segundo PND do Geisel, com a indústria petroquímica, a indústria de celulose. E por aí nós paramos. Acabou. Depois o Brasil passou a conhecer um processo de desindustrialização. E a desindustrialização é uma tragédia, por quê? Porque o emprego industrial é o que gera a exportação de alto valor agregado. O emprego industrial é o que gera a indústria, a atividade industrial é o que gera o emprego industrial, que é o melhor remunerado. A atividade industrial é a que agrega e gera tecnologia. Portanto, o país que perde indústria, ele perde exportação, ele perde emprego de qualidade. Eu fui ministro da Ciência e Tecnologia e mandei fazer um levantamento sobre os 12 anos, 8 anos dos governos Lula e 4 anos do governo da presidente Dilma, para ver quantos empregos. Eu era ministro da Ciência e Tecnologia e queria, naturalmente, conhecer o impacto da ciência e da tecnologia no processo de geração de empregos no Brasil. E os números que eu recebi são absolutamente contraditórios.
muito bons por um lado e terríveis por outro. O que é que havia de muito bom nesses números? Que em 12 anos o Brasil gerou 16 milhões de postos de trabalho. Enquanto a Europa perdia 60 milhões de postos de trabalho, o Brasil gerava 16 milhões. Era um feito. Só quem conseguia gerar emprego no mundo eram dois países, a China e o Brasil. Qual é a notícia ruim? A notícia ruim é que 96% desses empregos eram empregos no setor de serviço, de até um salário mínimo, 90%, e um salário mínimo e meio. Nesse mesmo período, que nós geramos 16 milhões de empregos na área de serviço, nós perdemos 4 milhões de empregos industriais. E nós perdemos empregos com salários acima de 2 salários mínimos. Nós perdemos o emprego qualificado, nós perdemos o emprego de alta tecnologia e nós geramos um emprego no setor de serviços. Claro que essa tragédia não aconteceu apenas nos governos do presidente Lula e Dilma. Ela começou lá nos idos do governo do presidente Sarney. Ali nós começamos a declinar. E declinamos em velocidades variadas nos governos do presidente Collor, do presidente Camargo, do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula, da presidente Dilma, e continuamos com o presidente Collor e continuamos com o Bolsonaro. Essa que é a tragédia do Brasil. E como é que o Brasil pode recuperar isso? No estudo que eu fiz no Ministério da Ciência e Tecnologia, qual era a nossa conclusão? A nossa conclusão é que você perde competitividade quando você perde capacidade científica e capacidade tecnológica. Aí você perde capacidade de inovar. Você só inova se você tiver ciência, se você tiver tecnologia. Sem ciência e sem tecnologia, você não inova. Sem inovação, você não compete, porque os seus competidores, os chineses, os americanos, os alemães, eles estão todos promovendo inovação. Então, o Brasil perdeu capacidade de competir porque perdeu capacidade de inovar. Perdeu capacidade de inovar porque perdeu capacidade tecnológica. Perdeu capacidade tecnológica porque perdeu capacidade científica. Então, nós temos que retomar esses investimentos para que o Brasil possa... Por que é que nós temos a Embraer? Nós temos a Embraer porque nós criamos um centro de excelência, que foi o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Com os engenheiros do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, nós criamos o Centro de Tecnologia Aeronáutica. Com o Centro de Tecnologia Aeronáutica, nós criamos a Embraer. Com a Embraer, nós criamos a única indústria de alta tecnologia no Brasil, que sobrevive, que é a indústria aeronáutica, que é a Embraer. Com investimento em conhecimento, nós dominamos o programa, o ciclo do átomo. Nós conseguimos enriquecer o urânio, nós conseguimos usar o urânio, nós conseguimos fazer as nossas centrífugas, tudo isso com investimento em conhecimento. O Brasil tem a possibilidade de retomar? Tem. Não vai ser fácil, porque hoje a inovação exige cada vez mais elevados investimentos em ciência, em tecnologia, em inovação, as chamadas, aquilo que a professora Mariana Mazzucato chama de encomendas. Aliás, eu pedi a ela, que é autora de um livro clássico sobre a questão da inovação, que é o Estado Empreendedor, onde ela desmascara a farsa de que a inovação é um atributo do mercado. Não é nada do mercado, a inovação é um atributo do Estado, dos recursos públicos que são investidos a fundo perdido, e depois que a ciência é produzida, que a tecnologia é produzida, os gênios do comércio se aproveitam para fabricar esses aplicativos que vendem por uma fortuna para o mundo inteiro. E ela fez um exame da nossa estrutura de pesquisa, tanto das universidades quanto dos institutos de pesquisa. Ela acha que são boas instituições, apenas envelhecidas, com os pesquisadores se aposentando, e com a ausência da cooperação entre a ciência pura, a tecnologia e a economia, as chamadas encomendas. Sem encomenda, ou seja, sem a ciência produzindo para tornar a economia competitiva, você fica com uma faca cega, ou seja, uma faca que não tem
a serventia e o seu destino. Pão com ovo, 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 pão com ovo. Pão com ovo, a Ágora da Democracia na internet.